do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 88 da disciplina de matemática. Para fazer as anotações durante a nossa aula, caderno, lápis e borracha. Hoje, então, o tema da nossa aula será pesquisa e construção de gráfico. Os objetivos da nossa aula: coletar informações em forma de tabela e construir gráficos. Compreender a função dos gráficos e interpretar informações representadas em gráficos. Então, na nossa aula anterior, a gente aprendeu como organizar as etapas de uma pesquisa. Então, nós temos primeiro a escolha do tema, depois qual é a população, ou seja, quem são as pessoas que devem responder sobre aquele tema, participar daquela entrevista, e também de que forma nós vamos coletar esses dados. Se vai ser presencialmente, oralmente, se vai ser por escrito, por telefone, se vai ser online e assim por diante. E aí, depois que a minha pesquisa está pronta, o que a gente deve fazer? Então, depois que a pesquisa está pronta, nós finalizamos, perguntamos para todas as pessoas que precisávamos, a gente precisa organizar esses dados, organizar essas informações que a gente conseguiu através da entrevista. Para fazer então essa organização, nós devemos construir um gráfico. Então, através do gráfico, nós vamos poder organizar e simplificar o resultado da nossa pesquisa. Mas você sabe para que serve um gráfico? Então, o gráfico serve para organizar as informações de uma pesquisa. Com ele, podemos visualizar e compreender melhor os resultados e uma pesquisa, certo? Então, eu tenho já toda a minha pesquisa pronta, tema, população, as respostas. Então, no gráfico, eu vou poder organizar essas informações. E aí, visualmente, ele vai ficar muito mais fácil de ser compreendido. As pessoas vão conseguir obter as informações com mais clareza e de uma forma bem objetiva. Então, na aula anterior, nós observamos essa tabela com o resultado de uma pesquisa feita para saber qual era a brincadeira preferida dos alunos na hora do recreio, certo? Então, nós vimos essa mesma pesquisa aqui na nossa aula anterior, certo? Então, tinha lá a brincadeira preferida e quantos alunos tinham respondido, então, que gostavam daquela brincadeira. Então, depois que nós temos o resultado da pesquisa em forma de tabela, que é dessa forma aqui, então nós temos brincadeira preferida e aqui a lista de todas as brincadeiras. E a contagem, então, quantas pessoas responderam que aquela era a sua brincadeira preferida. Aqui está apenas contabilizado, né, com um risquinho e a gente tem que botar um por um para ter o resultado final. Pode ter também aqui o número já, ok? Pode também ficar bem mais simples. Então, temos o resultado lá na tabela, nós então podemos construir um gráfico para organizar essas informações. Para contabilizar aquelas informações, nós fizemos esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele se chama gráfico de colunas, ok? Para cada aluno que respondeu a brincadeira preferida, ele está representado em um quadradinho. Então, cada linha dessa aqui, ó, ela representa 1, 2, 3, 4 até 10, que foi o número máximo que foi respondido. Vocês podem vir a encontrar algumas tabelas que aqui, em vez de 1 em 1, vai estar de 5 em 5, de 10 em 10, porque aí vai depender sempre do número de pessoas que respondeu. Se às vezes é uma pesquisa que tem lá 100 pessoas, 200, 400 pessoas, ele talvez pode vir organizado de 50 em 50 ou de 100 em 100, ok? Então, sempre é importante vocês observarem as informações que tem além, certo, das colunas. De quanto em quanto que está sendo representado aqui, de qual item nós estamos falando, qual item está representando aquela coluna, ok? Então, sempre, além de nós olharmos o tamanho, por exemplo, da coluna, a gente deve observar essas informações que nós temos ao redor do gráfico também, ok? Então, aqui aí nós temos
Brincar de bola, que foram 5 alunos. Brincadeiras de roda, 6. Parquinho foram 10. Pular elástico, 2. Aqui, nenhuma lá, que era do bater figurinhas, né? E outras, então, foram 4 alunos que responderam. Olhando assim, a gente já consegue identificar, por exemplo, qual foi a brincadeira mais respondida. Então, vai ser a que tem a coluna maior, então a gente já vem direto para olhar sobre qual brincadeira ela está falando. Ou eu posso, já olhando aqui, saber qual é a brincadeira que menos alunos gostam, né? Que teve o menor número de respostas, porque então ela é a coluna menor, ok? Então, a gente já consegue organizar melhor essas informações visualmente. Então, após a conclusão da pesquisa e a organização dos resultados no gráfico, nós podemos responder: quantos alunos participaram da pesquisa? Então, como que eu vou ter essa informação? Somando todos os resultados. Qual é a brincadeira preferida dos alunos? Então, vai ser aquela que foi mais respondida, que vai ter também a coluna maior. Qual é a brincadeira que foi menos escolhida? Então, será aquela em que a coluna é menor. Quantos alunos responderam que preferem outros tipos de brincadeiras? Então, nós também vamos ter essa informação lá nos outros. Então, todas essas informações aqui, esses resultados, nós temos lá no nosso gráfico. Em outra escola, então, foi realizada a mesma pesquisa, mas os resultados obtidos e organizados na tabela, eles foram diferentes, porque foram respondidos por outros alunos, por outra população. Então, aí nós temos lá brincar de bola, brincadeiras de roda, parquinho, pular elástico, bater figurinhas e outras. Então, após a coleta dos dados na tabela, que é essa aqui, certo? Nós, então, passamos para o gráfico. Então, agora nós podemos construir um gráfico para representar, então, os resultados da nossa pesquisa. Então, aqui, da mesma forma, então, cada linha representa um aluno, ok? Como a gente falou, se forem mais alunos, talvez ela pode ser representada de 10 em 10, de 5 em 5 e assim por diante. Por isso, é sempre importante a gente observar as outras informações que a gente tem e não apenas só o tamanho das colunas, ok? Então, aí, então, ficou brincar de bola, 10 alunos, brincadeira de roda, 4, parquinho, ninguém respondeu, pular elástico, 6, bater figurinhas, 5 e outras 5 também. Para eu saber esses números, eu posso contar um por um, o que demora mais tempo, ou eu vejo até que número a minha tabela chegou. Então, ela chegou até esse aqui, que corresponde ao número 4, ok? Dessa forma, eu também posso saber as quantidades. Podemos observar também que a mesma pesquisa foi realizada em escolas diferentes, certo? A mesma pesquisa. Os resultados das pesquisas, eles são iguais? Não, eles não foram iguais. E por que não? Porque eles foram realizados em escolas diferentes, com pessoas diferentes. E as pessoas, a gente sabe que elas têm gostos, elas têm preferências diferentes. Algumas gostam mais de uma coisa, outras gostam de outra. Talvez em uma escola seja incentivada mais um tipo de brincadeira, em outra não. Então, nós podemos observar, por exemplo, que na primeira escola tinham crianças que gostavam de brincar no parquinho. Na outra escola, não, ninguém respondeu. Talvez não haja parquinho nessa escola, né? Ou talvez as crianças já são grandes e não vão mais ao parquinho. Então, a gente não tem essa informação para saber o porquê dessa diferença. Mas uma das informações mais importantes é que as pessoas, elas têm gostos, né? Preferências diferentes. Então, os resultados das pesquisas vão ser sempre diferentes. Eles podem até ser muito próximos, parecidos, ter pouca diferença entre eles, mas iguaizinhos vai ser sempre difícil de acontecer. Qual é a brincadeira, então, preferida dos alunos da segunda escola?
Qual foi? Vocês lembram? E qual foi a brincadeira menos escolhida nessa escola? Vamos voltar lá então. A mais, né, a preferida que foi mais escolhida foi brincar de bola, certo? E a menos escolhida foi brincadeira de roda. Aqui o parquinho nem foi escolhido, então a gente nem vai contar, né? Então a mais votada, né, a preferida foi brincar de bola e a menos então brincadeira de roda. Para descobrirmos informações sobre um tema e um determinado grupo de pessoas, nós podemos realizar pesquisas. Quando finalizamos uma pesquisa, nós podemos organizar os resultados em forma de gráfico. Dessa forma, fica mais fácil de visualizar, né, e também de entender a nossa pesquisa. Então, quando nós, por exemplo, nos deparamos com informações em um gráfico, nós temos que pensar por todas as etapas que até chegar naquele gráfico elas precisaram passar. No tema, na população, na forma de pesquisa, né, no instrumento de pesquisa. Aí nós passamos para uma tabela e aí então essa tabela é transformada em um gráfico para simplificar. Porque, por exemplo, se nós pegássemos aquelas tabelas que nós vimos anteriormente, apenas daquela forma, nós precisaríamos olhar um por um, contar, né, quantos alunos responderam essa brincadeira, quantos alunos responderam essa, para aí a gente poder comparar. Assim, não, no gráfico, visualmente, a gente já consegue identificar a preferida, a menos preferida, as que tiveram respostas parecidas ou iguais, né, que teve pouca diferença entre uma e outra, e assim por diante, ok? Muito bem, pessoal, é importante lembrar sempre que a gente vai encontrar pesquisas sobre diversos assuntos. Pode ser sobre algo da escola, algo do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, né? Preferências e assim por diante. Aquilo que as pessoas desejam, precisam ou não, enfim. Os temas para pesquisas, eles são muito diferentes, porque também vai depender da população, né? Eu não vou lá na população da escola, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre um assunto que não tem nada a ver com aquela população, ok? Então, sempre é importante a gente pensar no tema e na população juntos para a gente determinar a nossa pesquisa, o instrumento de pesquisa, fazer a pesquisa, construir a tabela e aí, então, formar, né, construir a partir dela um gráfico com todas as informações, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, voltem nossos slides, assistam nossa aula novamente e realizem a nossa atividade com bastante atenção, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!